Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma gerente morreu e uma funcionária ficou ferida num assalto a uma agência bancária em Poá, na região metropolitana de São Paulo. O assaltante, que já tinha passagem por roubo, foi morto pela polícia militar. A agência tinha acabado de abrir. Um homem entrou desarmado. No primeiro andar, ele rendeu uma segurança. Com a arma dela, ameaçou funcionários e pegou um malote com dinheiro. Um dos caixas apertou o botão de pânico. Os policiais chegaram rapidamente, já que o batalhão da PM fica a 1 quadra de distância. Assim que os policiais entraram na agência, deram de cara com o assaltante descendo a escada, armado e usando a gerente como refém. Houve uma intensa troca de tiros, que terminou com o assaltante e a funcionária baleados. Foram momentos de pânico no centro de Poá, na Grande São Paulo. De repente começou uma sequência de tiro muito forte, um monte de tiro um atrás do outro, um barulho tremendo, muita gente correndo. A gerente Aline de Souza Lira, de 34 anos, morreu no local. Ela era funcionária do banco havia 15 anos. Uma outra funcionária da agência, de 37 anos, ficou ferida e foi levada para o hospital. Segundo a polícia, o assaltante era Davi Alves, de 27 anos. Ele tem algumas passagens e, segundo uma informação preliminar, ele saiu da cadeia em 2021. O banco lamentou a morte da funcionária e disse que dará apoio à família. A polícia vai investigar se o tiro que matou a gerente saiu da arma do criminoso ou da polícia. Quantos foram, os locais atingidos, só a perícia, o laudo pericial que vai poder esclarecer. Criminosos armados explodiram uma granada caseira num ônibus na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro. 3 passageiros ficaram feridos no ataque, que aconteceu durante um arrastão. O Ministério da Justiça determinou que a Polícia Rodoviária Federal auxilie a PM no patrulhamento da avenida. O ônibus, com as marcas da destruição, foi recolhido à garagem. No interior do veículo ficaram os destroços no chão, bancos quebrados, rombos na lataria e os vidros estilhaçados. O ataque aconteceu ontem à noite na Avenida Brasil. Segundo testemunhas, pelo menos 5 homens encapuzados e armados entraram no ônibus e renderam o motorista. Passageiros tiveram objetos de valor roubados. Na fuga, os criminosos atiraram a granada de fabricação caseira contra o veículo e o artefato explodiu. O motorista, que não quer mostrar o rosto, detalha a abordagem. Eles jogaram o pneu na via para substituir a via. Mandamos a gente parar, parei o ônibus que não tinha como trafegar. Aí, em seguida, eles invadiram o carro, botando a pistola em cima de mim. E depois eles começaram a gritar, desce, 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 que eu vou tacar fogo. 3 passageiros ficaram feridos, um deles em estado grave. Todos foram socorridos por bombeiros e levados para o hospital. Momentos de pânico para quem voltava para casa depois de um dia de trabalho. Agentes do Esquadrão Antibombas foram acionados. As imagens das câmeras de segurança do ônibus devem ajudar na identificação dos criminosos. A polícia tem informações de que traficantes de facções rivais disputam o controle das comunidades que cercam a região onde houve a explosão. Para evitar que ataques como esse voltem a acontecer, o Ministério da Justiça decidiu nesta quinta-feira que a Polícia Rodoviária Federal também vai atuar no patrulhamento da Avenida Brasil, hoje a cargo da Polícia Militar. Essa mudança faz parte de uma série de medidas do governo federal em apoio à segurança no Rio. A violência apavora quem precisa passar sempre pela Avenida Brasil. Este outro motorista diz que sente medo todo dia. Eu já saí de casa com as pernas trêmulas. Dia a dia é só assalto e estamos vendo que não tem saída. Cada vez mais está piorando a situação. Veja agora outros destaques do dia. Polícia Federal faz operação contra grupo que vendia anabolizantes ilegalmente pela internet. Luiz Roberto Barroso toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal.
Presidente Lula participa de cerimônia, mas ainda não decidiu o substituto de Rosa Weber. No futebol, técnico Mano Menezes chega ao Corinthians para o lugar de Luxemburgo. E no Flamengo, Sampaoli é demitido. E na série especial, a produção da notícia no Brasil e no mundo e a evolução da tecnologia no jornalismo. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Um grupo suspeito de vender anabolizantes de forma ilegal pela internet foi alvo de uma operação da Polícia Federal em São Paulo e em outros 5 estados. De acordo com as investigações, o material importado da China e da Holanda era adulterado aqui no país e distribuído para vários estados. A propaganda era toda feita pela internet. Um dos fisiculturistas, que prega uma vida saudável, tenta motivar os interessados no medicamento ilegal. Cara, não é só o corpo legal, é só a autoestima. O fisiculturista e influenciador digital Fabrício Martinotti, que aparece nas imagens, tem mais de 40 mil seguidores numa rede social e é um dos principais alvos da investigação. Um cardápio de anabolizantes era oferecido na página da empresa Delta, que, segundo a polícia, não tinha registro para funcionar. Os medicamentos eram vendidos sem receita médica, o que atraía os clientes, quase sempre alunos de academias que queriam ter um corpo mais musculoso. Com a promessa de resultado rápido, a empresa usava fotos de supostos compradores como chamariz. Os policiais descobriram que só numa das contas o grupo movimentou R$500 mil em 2 meses. Os agentes federais passaram a investigar a Delta depois de apreender testosterona em pasta, importada ilegalmente da China, em um malote da Receita Federal em nome da empresa. Outras 233 encomendas também foram periciadas. A Polícia Federal investiga se o hormônio era usado para adulterar ou fabricar os anabolizantes vendidos na internet. Os medicamentos sem registro eram enviados aqui de São Paulo para várias partes do Brasil. Essas imagens mostram o momento em que Fabrício envia as caixas em uma agência dos Correios, disfarçadas de perfumes importados. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará. Foram apreendidas caixas de anabolizantes e material usado para produzir as ampolas dos medicamentos. Não conseguimos contato com a defesa de Fabrício nem dos outros investigados. Durante o cumprimento dos mandados de busca, nós tivemos 3 situações em que ocorreram prisões em flagrantes, 2 na cidade de São José dos Campos, onde foram apreendidas uma quantidade muito grande de produtos anabolizantes e também identificado o laboratório do grupo criminoso, e também tivemos uma prisão em flagrante na cidade de Guaratinguetá. Uma criança de 2 anos foi atingida por uma bala perdida hoje em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram os atiradores. O menino de 2 anos sai de casa de mãos dadas com a avó. Um carro para na rua. 2 homens encapuzados descem e começam a atirar. O alvo seria este rapaz de 28 anos que sai correndo. Um dos tiros acerta a criança. No desespero, o avô para o motociclista e pede carona para socorrer o neto. A bala bateu e desviou, que se ela passa direto, ele não estaria aqui não. O menino teve que ser operado e segue internado. Segundo a família, o estado de saúde dele é considerado estável. O rapaz, que seria o alvo dos atiradores, levou um tiro de raspão na perna, foi medicado e já recebeu alta. A polícia trata o caso como tentativa de homicídio e investiga qual seria o motivo. No momento em que os tiros eram disparados, alunos saíam de uma escola na mesma rua. Eles correram desesperados. Essa câmera também flagrou o rapaz, que era alvo dos atiradores, fugindo, segurando na porta de um carro. Ele contou para a polícia que tem uma loja e tinha acabado de sair para colocar o lixo na rua, mas não explicou por que o ataque teria sido feito. O veículo usado pelos criminosos ainda não foi localizado. E até agora, ninguém foi preso. A médica disse que ele pode considerar outra data dele, que ele foi muito forte, que a costelinha dele é blindada.
Uma clareira usada por garimpeiros para acessar a terra Yanomami foi descoberta em Mucajaí, sul de Roraima. No local, a polícia apreendeu um helicóptero com numeração adulterada e aproximadamente 2.000 litros de combustível de aviação. A 123 Milhas apresentou uma proposta ao Ministério Público de Minas Gerais para indenizar em R$500 milhões os clientes que tiveram a suspensão de pacotes de passagens aéreas em promoção. O Ministério Público confirmou que recebeu a proposta, mas não deu detalhes. A Justiça do Distrito Federal condenou a 10 anos e 3 meses de prisão o jovem que divulgou fotos da autópsia de Marília Mendonça. André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, estava preso preventivamente desde abril. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. Nos 6 primeiros meses do ano, a polícia apreendeu mais de 100 quilos de drogas na chamada Cracolândia, em São Paulo. A quantidade já é mais que o dobro do recolhido em todo o ano passado, na mesma região. Em todo o estado, há mais de 140 pontos de concentração de usuários de drogas, uma situação que também afeta outras capitais brasileiras. Eles estão cada vez mais espalhados, principalmente pelas grandes capitais. São pessoas em situação de rua que vivem nas chamadas Cracolândias e consomem drogas dia e noite. Essa moradora de São Paulo, que não quer se identificar, conta que há 3 meses passou a conviver com usuários de drogas que ocuparam esse terreno bem em frente à casa da família. A gente não dorme mais. Qualquer barulho a gente está atento. Brigam demais, queima muito fio. É o dia todo fumaça, aquele cheiro de fio queimado. Segundo a moradora, a Guarda Civil Metropolitana faz operações para retirar os usuários do local. Mas logo depois da ação, eles voltam a ocupar a área. Nos 6 primeiros meses deste ano, a Polícia Militar de São Paulo apreendeu quase 107 quilos de drogas em operações só na chamada Cracolândia, no centro da capital. Mais do que o dobro das apreensões feitas na região em todo o ano passado. Os dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record, via Lei de Acesso à Informação, ainda revelam que as operações policiais aumentaram na Cracolândia do centro de São Paulo. Foram 10 no primeiro semestre de 2023, contra 8 do ano passado inteiro. O governo do estado diz que há ao menos 143 pontos em todo o estado de São Paulo, onde dependentes se reúnem para consumir drogas. Mas o problema das Cracolândias não afeta só o estado paulista. Aqui em Goiânia, os usuários de drogas se misturam às pessoas em situação de rua, como o centro da cidade. Praças se transformam em acampamentos. Não é difícil flagrar o consumo da droga à luz do dia. Moradores e comerciantes da região central da cidade dizem que a presença dos traficantes, que sempre estão por perto dos usuários de drogas, faz aumentar a sensação de insegurança. Neste mercado, a dona teve que instalar 32 câmeras. Mesmo assim, de pouco adianta. São cerca de 3 furtos por dia. A cada 3 que entra, 2 são viciados. É muito difícil não ser, por conta da região que a gente está aqui, que está com um índice muito alto de viciados. A Polícia Militar diz que faz operações para combater o tráfico de drogas e capturar foragidos. Todos os dias chegam pessoas com a expectativa de ter uma oportunidade aqui. E aí acabam indo ficar na rua, ou morar na rua, ou viver em situação de rua. E com o tempo entra para o mundo do crime. Esse especialista em segurança pública explica que, apesar de importantes, as ações policiais não são as únicas medidas capazes de resolver o problema da Cracolândia, que isso precisa estar aliado a diferentes políticas públicas. É um problema de saúde pública, é um problema de segurança, também. É um problema que afeta vários setores do Estado, afeta a sociedade de várias formas. Devemos estar preparados para o aumento desse problema, não a diminuição. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo diz que trabalha para combater o crime organizado e o tráfico de drogas nas regiões das Cracolândias. O ex-funcionário de um grupo de farmacêutico e investigado por suspeita de comandar um esquema de fraudes milionárias no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, ele vendia notas falsas sem o conhecimento da empresa. Os policiais estiveram em 4 endereços de pessoas investigadas por suspeita de participação no esquema.
A gente está cumprindo hoje esses mandados de busca e apreensão exatamente para evitar que eles se desfaçam dos celulares, dos computadores, para que a gente consiga rastrear ainda para os autos o maior número de provas. A polícia descobriu que a quadrilha vendia notas fiscais de serviços que nunca foram prestados. Entre os suspeitos está um ex-diretor de logística da rede de farmácias. Segundo a investigação, os criminosos vendiam notas falsas de uma transportadora que tinha contrato com o grupo farmacêutico. As ordens de pagamento que seriam quitadas no futuro eram vendidas para empresas de investimento. Mas quando os títulos venciam, o comprador ficava sem receber, uma vez que o serviço nunca foi prestado. Um prejuízo de 16 milhões de reais. A fraude foi descoberta após o ex-funcionário, que atuava há 20 anos na rede farmacêutica, pedir demissão. Logo após a saída dele, começaram a aparecer as cobranças dos fundos de investimentos. A empresa constatou que ele autorizava as transações sem o conhecimento da direção. Ele recebeu alguns donos de fundo de investimento no centro de distribuição e ele dava o aval, a credibilidade para que eles negociassem com a transportadora, no sentido de que aqueles créditos eram créditos bons, sendo que, na verdade, era tudo uma fraude. Os suspeitos são investigados pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. A polícia pediu o bloqueio dos bens da companhia de transportes para possível ressarcimento das vítimas. De janeiro a agosto deste ano, mais de 5 milhões e 200 mil hectares foram desmatados no Brasil. A Amazônia é o bioma mais afetado. A fumaça das queimadas encobriu hoje a capital do Amazonas. Manaus foi invadida por uma grande cortina de fumaça. Especialistas afirmam que a poluição é provocada pelas queimadas na Amazônia. As áreas de incêndios florestais aumentaram bastante, principalmente na Amazônia, o que pode estar sendo realmente um efeito da seca que a gente tem observado, das ondas de calor, que tem uma relação com o fenômeno El Niño. Além da fumaça, a falta de chuva também piora a qualidade do ar. Incomoda muito, eu espirro muito lá dentro de casa por causa da fumaça. De janeiro a agosto, mais de 5 milhões e 200 mil hectares foram desmatados no Brasil. O bioma mais afetado é a Amazônia. Nesse período, o Pará concentrou o maior número de territórios destruídos, com mais de 484 mil hectares, o que equivale a mais de 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E nesse período de calor intenso não é difícil a gente encontrar focos de incêndio nessa região. Às margens da BR-010, a nossa equipe flagrou mais uma área verde sendo destruída pelo fogo. Em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, outro incêndio assustou os moradores. Foi um corre-corre, foi um grita-grita, foi só uma apavoração total, um desespero total. Segundo os bombeiros, o morador colocou fogo em uma pequena quantidade de lixo. Por sorte, nenhuma casa foi atingida. Em Canaã dos Carajás, parte de uma serra foi destruída. A polícia investiga se fogos de artifício provocaram as chamas. A ação humana está por trás da maioria dos incêndios. As pessoas acabam tentando fazer a limpeza de propriedades, limpeza de terrenos, para se livrar daquela questão do incômodo do lixo e acabam utilizando o fogo. Então a orientação principal, inicial e primordial é evitar a questão do uso do fogo no manejo e na limpeza de terrenos. A quinta-feira foi de tempo encoberto e queda brusca na temperatura nas regiões sul, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, é guinada que chama? É. Essa temperatura mais amena, vai até quando? Olha, foi uma queda de quase 10 graus em 24 horas, Cris. Mas dura pouco isso, viu? Amanhã o sol já volta a aparecer e os termômetros sobem de novo. Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesta sexta, a umidade que a frente fria trouxe e os ventos úmidos do mar provocam chuva em partes do Rio Grande do Sul. Tem previsão de pancadas no Paraná, no Rio de Janeiro e em Goiás. No litoral do Nordeste, chuva fraca e passageira. No Norte, a chuva aperta e pode vir com raios e ventania. Em Palmas, tempo firme e baixa umidade do ar. Mesmo com previsão de chuva, grande parte do Brasil está com o solo seco e com o nível dos rios bem baixo. Umidade boa só mesmo no sul e em parte
do Amazonas. Nesta sexta, Teresina pode ser a capital mais quente, com 39 graus. Em Manaus e em Belém faz até 38, em Cuiabá 35, em Salvador 29, em São Paulo 25 e em Porto Alegre até 24. No Rio de Janeiro, chuva fraca pela manhã, depois o sol aparece mais, não chove e aí esquenta até os 26 graus. Fim de semana quente com 31 e chance de pancadas de chuva. Tempo Delivery. A Eliane, o Celso e a Érica querem saber se vai chover para refrescar o calorão em Caldas Novas, Goiás. Opa, pessoal, seguinte, vai ter chuva sim, mas o tempo segue abafado. Tem previsão de pancadas de chuva, principalmente à tarde. Onde essa chuva cair pode ser forte com raios. Temperaturas acima dos 30 graus até domingo. Agora é a Lorena de Itajobi, interior de São Paulo. Lorena aqui na nossa tela. Boa noite, Lorena. Calorão e chuva forte por aí também, viu? As pancadas vêm à tarde e amanhã faz 35 graus. No fim de semana, máximas de 34 e até 30. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lídia. Até amanhã, Lídia. O homem mais sábio da humanidade. Um título imponente de um rei que também ficou conhecido pela riqueza e pelas mulheres. Afinal, o que há por trás da figura do rei Salomão? A história dele é o tema principal da nova fase da série Reis. Deus tem cuidado do seu povo. E ele prometeu que o reino contigo seria de paz. Um rei que assume uma nação sem guerras. Mas com muitas lutas para vencer. O reino está em paz, né? Não temos guerras físicas, temos guerras interiores, né? Dentro das personagens. Esse recém-rei se vê tendo que lidar com muitas responsabilidades que ele até então não fazia parte da criação dele. Nós não precisamos deles. Há 3.000 anos, a primeira batalha de Salomão é substituir um líder aclamado, Davi. Deixou para ele o legado, um reino bem estruturado para o filho. Deixou ele muito bem orientado e no eixo para exercer a função dele. Mas Salomão não era o sucessor natural do trono. Adonias era mais velho do que ele. Vamos acabar logo com isso. O Adonias está arrasado. Arrasado porque ele não foi escolhido pelo pai, não foi escolhido por Deus. E ele não entende o porquê. O trono é meu por direito. E eu vou conseguir isso com ou sem o seu apoio. Você escolhe. Meu pai tá louco de vez, né? O filho da adúltera, como assim? E Salomão tem uma história de origem, no mínimo, curiosa, porque ele é filho do adultério de Davi com Batseba. O que tanto te preocupa? Mãe, eu sou visto por todos como o filho que ele teve com a mulher de Urias. Aquilo que foi trágico na vida de Davi, a história bíblica coloca como algo positivo acontecendo, né? Deus abençoando aquilo que foi uma tragédia no passado, Deus trazendo algo, digamos, benéfico, positivo. Ele é misericordioso o suficiente para não só nos perdoar, mas também julgar os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele é tímido, ele é inseguro. Ele fala isso, ele fala, eu já sou errado sem fazer nada. Eu já sou julgado por ser filho de quem eu sou. Então ele já tem essa premissa de ser sempre o errado. De repente, ele se torna o homem mais importante de todas as nações, que é o rei de Israel. Um líder que enfrenta desafios, mas que recebe um dom para guiar seu reinado. É sabedoria que nenhum outro homem na face da terra nunca teve. E com isso a gente vê ele se tornando um homem mais forte, um homem mais seguro. A sabedoria tornou Salomão conhecido no mundo todo até os dias atuais. Uma demonstração pública dessa virtude, contada de geração a geração, será um dos destaques da 9ª temporada da série Reis. A gente tem ali um incidente onde Salomão tem que resolver uma disputa de duas mulheres
que apresentam ali o seu caso para ele. Ambas tinham um filho, tinham bebês, e um bebê morreu, o outro bebê ainda estava vivo, e aí Salomão tem que resolver essa situação. Salomão encontra uma resposta sábia para essa questão e para tantas outras. A gente vai ver em Salomão um rei mais administrador. Não que ele não vá conquistar. Eu acredito que Salomão ele vai mais estabelecer, e ele vai fazer isso através das alianças que são os casamentos. Casamentos que vão se multiplicar e trazer mudanças para o reino de Israel. As mulheres se tornam realmente um lugar frágil dele, mas ele é um rapaz, eu acredito, com bom coração, com boas vontades. Um rei que chega com o dever de realizar o grande sonho do pai. Ele vai cuidando de Salomão através de dicas, de orientações, e através da responsabilidade dele construir o templo. Ele deixa tudo organizado para Salomão. Salomão vai ser coroado aqui, nesse lugar onde em breve vai ser a casa do Altíssimo. A nova temporada da série Reis, A Sucessão, começa nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, aqui na Record TV. Então, eu reforço o convite. Na próxima segunda-feira, você não pode perder a nova temporada da série Reis. E para acompanhar todas as novidades dessa superprodução, acesse r7.com. Lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos. Veja a seguir, Luiz Roberto Barroso toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Presidente Lula faz cirurgia no quadril amanhã de manhã em Brasília. Na série especial, os bastidores da produção de reportagens do Jornal da Record. Uma família de São Paulo vive o drama de não conseguir se despedir de um jovem que desapareceu no mar no feriado prolongado da Independência. Um corpo foi encontrado dias depois com a mesma bermuda que o rapaz usava. Mas apenas um exame de DNA pode confirmar a identidade. O problema é que a resposta pode demorar até 1 ano. Neste vídeo, Kevin aparece se divertindo com a família da namorada. O jovem está feliz na viagem para o litoral paulista. Ele iria rever o mar, depois de quase 15 anos. Dá um sorriso aí, tio. Dá um sorriso aí, tio. No dia seguinte, ele surpreendeu Maristela com um pedido de casamento. Mas o dia especial terminou de forma trágica. Vai ser um dia inesquecível, acabou se tornando um dos piores dias da minha vida, literalmente. O pior, né? Pra falar a verdade. Dona Elizabeth foi quem recebeu a ligação com a notícia do afogamento do filho no dia 9 de setembro. Ela falou assim, então, dona Betânia, é que o Kevin estava na água, mas a Maristela e a irmã dela, e eles começaram a se afogar. Só que as pessoas conseguiram tirar as duas, mas o Kevin não conseguiram tirar, não. Kevin da Silva Barros, de 19 anos, foi levado pela correnteza. O pai acompanhou as buscas. 5 dias depois, ele foi informado sobre a localização de um corpo a cerca de 20 quilômetros do local onde o filho havia desaparecido. Minha irmã e meu primo entraram, reconheceram pela roupa, só que a fisionomia não tinha como. Além da dor do desaparecimento, a família enfrenta um outro drama. Quase 20 dias depois, ainda não se sabe se o corpo encontrado é mesmo do Kevin. O Instituto Médico Legal precisou fazer um teste de DNA para comprovar a identificação. E até agora, o exame não ficou pronto. Esse especialista explica que o tempo depende do estado de conservação do corpo. O DNA, sem sombra de dúvida, é a única condição que você pode estabelecer a certeza de que aquele corpo é daquele indivíduo, tá? E ele pode demorar um tempo, claro. O tempo vai depender do estado e da facilidade ou da condição técnica de se fazer a extração e a possibilidade da realização do exame de DNA. O prazo dado pelo Instituto Médico Legal foi de 6 meses a 1 ano. Só depois da identidade confirmada, o corpo será liberado para o enterro. Uma espera angustiante para a família, que só quer se despedir de Kevin. A gente está procurando uma resposta. A gente só quer poder pelo menos enterrar o corpo, né?
Eu preciso fazer o último ato, botar na terra, meu filho. Né? Pelo menos saber onde é que ele está. A Superintendência da Polícia Técnico-Científica reafirmou que o tempo necessário para concluir exames de DNA varia de acordo com cada caso. Uma comitiva formada por ministros e pela primeira-dama Janja Silva visitou hoje o Vale do Taquari, região do Rio Grande do Sul, que foi devastada por temporais. O governo federal anunciou a instalação de um escritório em Lajeado para atuar na reconstrução dos municípios. A conversa entre os ministros e prefeitos girou em torno da concessão de linhas de crédito, especialmente para empresários reconstruírem os negócios nos municípios em estado de calamidade. O valor de empréstimos que serão concedidos pelo BNDES chega a R$1 bilhão. 2 anos de carência, 3 anos para pagar sem juro. Então, é uma resposta concreta, objetiva. Além disso, nós autorizamos o saque antecipado do Fundo de Garantia. O governo federal anunciou que um escritório será instalado aqui em Lajeado para agilizar o suporte às demandas. A previsão é que os atendimentos a empreendedores, empresários, agricultores e famílias atingidas sejam realizados até o final de outubro. Nós já recepcionamos 220 planos só referente a ciclone, dos quais 129 nós já aprovamos e tem 91 em análise para essa semana, até final da semana, isso até a data de hoje. Depois do comércio, o setor mais impactado pelas chuvas foi a agricultura. O prejuízo chegou a quase R$230 milhões. O governo federal já havia anunciado um repasse de R$741 milhões para os municípios atingidos. Parte será destinada aos produtores rurais. Se ele precisa agora reconstruir as instalações, recomprar os equipamentos e refazer a sua produção, esse financiamento que o presidente Lula ofereceu no dia de ontem, ele permite que esse agricultor retire um recurso e ele vai ter já um desconto no pagamento. Após sair de Lajeado, a comitiva foi para a Estrela, a 112 quilômetros de Porto Alegre, onde visitou um ginásio que serve de abrigo para 90 pessoas. A primeira-dama Janja fez a entrega simbólica de 20 mil cestas básicas. Em Mussum, Janja e Paulo Pimenta conversaram com moradores e viram de perto a destruição. Claucir ainda não sabe como vai recomeçar. A oficina onde trabalha foi inundada. Ficaram as dívidas que somam R$150 mil. É tudo moto de clientes, né? Então a gente está fazendo o possível para devolver para os clientes funcionando, mas o prejuízo é enorme. Já na capital gaúcha, o nível do Guaíba começou a baixar depois do transbordamento que alagou parte da cidade. As águas trouxeram a presença inusitada de um jacaré num clube náutico. Já no sul do estado, em Rio Grande, choveu tanto que os leões marinhos foram vistos na calçada ao lado de cães. Apesar do tempo firme hoje, o governo do Rio Grande do Sul se prepara para mais chuvas nos próximos 3 meses. A gente deve ter novos episódios de temporais, chuvas intensas, ventos, granizo, por conta das condições climáticas do El Niño, somadas a outras características desse período do ano para nós. Em Brasília, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi uma solenidade concorrida com mais de 1.200 convidados, representantes dos 3 poderes e diversas autoridades. Então, vamos saber dos detalhes com o nosso colega Luiz Fara Monteiro, ao vivo, direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos acompanham. Luiz Roberto Barroso vai comandar a Suprema Corte do país pelos próximos 2 anos. Autoridades dos 3 poderes se reuniram no Supremo Tribunal Federal para a cerimônia, que recebeu mais de 1.200 convidados. Entre eles, o presidente Lula, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além de ministros de Estado e governadores. Também tomou posse o novo vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin. O hino nacional ficou por conta da cantora Maria Bethânia. Ouviram do
Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Num gesto de carinho, Barroso cumprimentou Rosa Weber com um beijo no rosto. A ministra deixou o posto de presidente do STF e vai se aposentar na semana que vem. Luiz Roberto Barroso foi homenageado pelo ministro Gilmar Mendes, em nome de todos os integrantes do Supremo. Cabe reconhecer que as virtudes demonstradas pelo ministro Luiz Roberto Barroso no passado, resolutividade, resiliência, acuidade, certamente marcarão a presidência do ministro no presente. O que muito conforta aos pares de Vossa Excelência, porque vivemos um tempo que requer compromisso inequívoco dos 3 poderes republicanos em favor da Constituição de 88. Luiz Roberto Barroso irá presidir o STF até setembro de 2025. Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, Barroso foi procurador do Estado e advogado constitucionalista. Completou 10 anos na Suprema Corte em junho. Nesse período, foi relator de processos importantes, como o Piso Nacional da Enfermagem, o Fundo do Clima para combater as mudanças climáticas, além das execuções penais dos condenados no Mensalão. No discurso, ele defendeu a pacificação do país. A democracia venceu. E precisamos trabalhar pela pacificação do país. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo, do pluralismo das ideias, como é próprio de uma sociedade livre e aberta. Bastar-se a si mesmo é a maior solidão, escreveu o poeta. O sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental. Pelo contrário, combate eficiente à criminalidade não é incompatível com o respeito aos direitos humanos. O enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal. Estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades e conduzi-lo a um porto seguro. O novo presidente do STF disse que a gestão dele será centralizada em 3 eixos. O primeiro deles será conteúdo, que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil. O segundo eixo será o da comunicação, melhorando a interlocução com a sociedade, expondo em linguagem simples o nosso papel, explicando didaticamente as decisões e desfazendo incompreensões e mal-entendidos. E o terceiro eixo será o do relacionamento. O judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade. Barroso assume a corte em meio a uma queda de braço com o Congresso. O novo presidente do Supremo tem a missão de pacificar a relação entre os poderes, depois da reclamação de que o tribunal invadiu competências dos parlamentares. Ele também tem a ambição de diminuir a distância entre o STF e a sociedade, principalmente depois dos ataques que os ministros sofreram nos últimos anos. Por enquanto, pautas polêmicas, como a descriminalização do aborto e do porte de drogas, devem ficar fora de discussão. Eu volto daqui a pouco com outras notícias direto de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. Veja a seguir, técnico Jorge Sampaoli é demitido pelo Flamengo. Na série especial, a evolução da tecnologia no Jornal da Record. O presidente Lula vai ser submetido a uma cirurgia no quadril nesta sexta-feira. Então vamos retomar o contato com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Fara. Oi, Celso. Durante a recuperação, o presidente deve decidir quem vai ocupar a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ela se aposenta na segunda-feira. A cirurgia do presidente Lula será amanhã pela manhã. Segundo o Palácio do Planalto, nem durante a operação, em que o presidente vai estar sob efeito de anestesia geral, o vice-presidente Geraldo Alckmin deve assumir as funções de Lula. Isso só vai acontecer em caso de emergência. O procedimento deve demorar cerca de 2 horas.
A cabeça do fêmur é coberta por uma cartilagem que protege o osso durante os movimentos. Em algumas pessoas, essa cartilagem se desgasta com o tempo. A cirurgia do presidente é justamente para reduzir o atrito entre a cabeça do fêmur e o encaixe do quadril. Na operação, uma base metálica será implantada no quadril, no encaixe do fêmur. Uma parte dela será fixada com cimento cirúrgico, a outra por encaixe. Dentro dessa base, será colocada uma prótese feita de plástico ou cerâmica, que vai fazer o papel da cartilagem. A segunda etapa da cirurgia consiste em remover a parte danificada da cabeça do fêmur e substituir por uma esfera metálica. Por último, o médico vai acoplar essa esfera metálica ao encaixe que foi preparado no quadril para que Lula volte a ter movimento sem dores. Nas primeiras 3 semanas, Lula foi orientado a despachar no Palácio da Alvorada para evitar esforço físico. As viagens longas só devem ser liberadas depois de 6 semanas. O presidente deve sair do hospital na terça-feira e, assim que tiver alta médica, terá que decidir o que fazer com o projeto do marco temporal aprovado ontem pelo Senado e que muda as regras para a demarcação de terras indígenas. O presidente tem sido aconselhado a vetar integralmente a proposta, para que, no intervalo entre o veto e o retorno do projeto ao Congresso, os líderes dos partidos tenham tempo para articular uma solução. O governo também estuda a possibilidade de questionar o texto no Supremo Tribunal Federal. Outro assunto que precisa ser decidido pelo presidente é sobre quem vai ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo. Lula estaria convencido de que o melhor nome para o posto é o de Flávio Dino, atual ministro da Justiça. Agora, o presidente tem a tarefa de encontrar alguém totalmente alinhado com ele para ocupar o posto na Justiça. E mais, que aceite o ministério de porteira fechada, sem fazer modificações na pasta. O nome mais cogitado é o do advogado-geral da União, Jorge Messias. Esta foi a nossa participação direto da redação do JR aqui em Brasília. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fará. A delegada que investiga a morte de um torcedor são paulino no domingo, na capital paulista, disse que a morte foi provocada por um tipo de munição usada pela Polícia Militar. Os investigadores ainda tentam identificar o autor do disparo. A delegada à frente do caso confirmou hoje que a munição que atingiu o São Paulino é de beanbag. Esse tipo de munição é o que foi encontrado lá e é o que foi encontrado no torcedor, né? Aqui na área da cabeça dele, da nuca, né? Ele tinha alguma outra doença pré-existente que, com impacto, ele caiu e pode ter vindo a falecer, e essa não foi a causa? Então, tudo isso agora eu dependo do laudo definitivo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que investiga a morte do torcedor em frente ao estádio do Morumbi, na capital paulista. Na ocasião, os policiais militares realizaram ações de controle de multidão com o uso de munições de menor potencial ofensivo, como beanbags, elastômero e jatos de água. E que qualquer excesso que eventualmente seja identificado será investigado e responsabilizado. O beanbag é uma munição que vem sendo usada pela polícia em substituição às balas de borracha. O cartucho é composto por bolinhas de chumbo cobertas por um tecido sintético. Para causar menos danos, a distância mínima do alvo para esse tipo de munição deveria ser de 6 metros. Mas o disparo parece ter sido feito a curta distância. A Polícia Civil tenta identificar quem atingiu Rafael dos Santos Tercílio Garcia. O atestado de óbito diz que a morte foi causada por traumatismo crânioencefálico. Nós não descartamos nenhuma possibilidade de ter sido disparada por qualquer um. E em momento algum, desde segunda-feira, foi dito que esse disparo saiu da arma de um policial militar ou de alguém das forças policiais que estava lá. A Polícia Militar disse que a munição tipo beanbag vai continuar a ser usada e que os policiais envolvidos na ação não serão afastados até o fim das investigações. Futebol. Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Ele assinou com o clube até dezembro de 2025. Mano Menezes chega para a terceira passagem dele pela equipe após a demissão de Vanderlei Luxemburgo.
Na primeira vez que dirigiu o Corinthians, de 2008 a 2010, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, um Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. A segunda passagem, em 2014, já não teve o mesmo brilho e não levantou nenhuma taça. Mano é o terceiro técnico com mais jogos pelo Corinthians, atrás de Tite e Oswaldo Brandão. Como é a terceira vez que a gente inicia uma relação, eu acho que a gente tem alguma coisa muito boa que foi deixada para trás, que pode dar garantia para o torcedor de que ele vai ver novamente uma equipe como ele gosta de ver. O novo treinador já comandou o time na atividade de hoje, de olho no clássico contra o São Paulo, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo anunciou a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro com o repórter Lúcio Castro, que tem mais informações. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. O anúncio foi feito pelas redes sociais do Flamengo. O clube agradeceu ao profissional e desejou sorte ao treinador. O técnico foi demitido 4 dias após perder a final da Copa do Brasil. O argentino assinou o contrato em abril e ficou à frente da equipe por 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. A eliminação precoce na Libertadores e a campanha no Campeonato Brasileiro pesaram na decisão. A multa pela rescisão deve ficar em torno de 9,5 milhões de reais. Agora, a expectativa do Flamengo é fazer o acerto com Tite, que comandou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Cris e Celso. Obrigado, Lúcio. Uma das partes fundamentais de qualquer notícia é definir como ela será contada. Por isso, a nossa produção escolhe com cuidado os entrevistados e o que eles podem falar de mais importante no Brasil e no mundo, principalmente sobre temas que mudam a todo momento, como a ciência e a tecnologia. Tecnologia, inclusive, que evolui ao longo dos anos e também no jornalismo e transformou a maneira de apurar, gravar e exibir as reportagens. É o que você vai ver hoje na nossa série especial. Chegando em 10 segundos. Tudo? Olá, boa noite. Boa noite. Eu não apresento um jornal sem antes previamente conhecer todo o conteúdo. Eu tenho a responsabilidade de dar a verdadeira dimensão do fato, do acontecimento. Boa tarde, vamos começar a reunião. E com essa coisa do calor, o litoral também está prevendo alguma coisa? Sei o que eles têm que fazer. Não saia de jeito nenhum com cachorro. Olha, o conteúdo de cada reportagem do jornal começa na pauta, quando a produção discute quem serão os entrevistados, qual é o foco das reportagens. Que é da pauta do Jornal da Record, você toparia gravar uma entrevista com a gente? É de alerta. Atenção, estão usando o nome da empresa que já está trazendo problema para oferecer passagens com desconto. O relógio que chama a atenção para uma notícia que chega de última hora é o tempo todo. 1.000 voos cancelados e outras 6.000 decolagens com atraso. E para cobrir fatos importantes e urgentes no Brasil e no mundo, a Record TV conta com uma grande estrutura de correspondentes no exterior, de produtores e repórteres de norte a sul do país. Oi, Brasília. Oi. Belém, boa tarde. Em quanto tempo chega esse material pra gente? Vocês conhecem alguém que teve um familiar ou amigo que faleceu e a família autorizou o transplante de órgãos? As reportagens de saúde e descobertas na ciência são fundamentais no Jornal da Record, porque falam sobre o futuro do mundo. O JR já noticiou muitos fatos importantes, como o primeiro transplante de coração, por exemplo, a clonagem da ovelha Dolly e o fim da poliomielite no país. No universo da tecnologia, a gente vê cada vez mais avanços que interferem no nosso dia a dia, como a realidade virtual e a criptografia, para reforçar a segurança contra crimes na internet. Claro, tudo isso tem que ter uma pauta bem feita, com encaminhamentos precisos, bons entrevistados pré-agendados, para que uma bela reportagem seja exibida.
internet facilitou muito a vida em grande medida, né? Tornou tudo muito rápido. E hoje a internet se mostra uma grande aliada nessa produção do conteúdo que vai ao ar. E nós somos uma geração de transição, que saiu de uma era muito lenta para uma era ultra veloz. Nós conseguimos atravessar do analógico para o digital. Hoje você tem o digital, então facilita muito, né? A grande vantagem não é só no que diz respeito à operação interna, mas sim a velocidade de cobertura dos acontecimentos. As manchetes, tinha uma salinha pequenininha e lá dentro ficava uma máquina e uma pessoa ia lá dentro digitar as manchetes para que São Paulo recebesse aquela manchete, as principais informações do dia, notícias do dia. Essa evolução da tecnologia influenciou na forma como a gente constrói as pautas, como apresenta o jornal e também na previsão do tempo. A gente consegue ficar mais próximo do público. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta usar a hashtag #VocênoJR para fazer o pedido. O Tempo Delivery na previsão do Jornal da Record é uma janela de interação com o telespectador, né? E aí a gente abriu essa oportunidade das pessoas também aparecerem no jornal. A gente tem uma demanda grande para atender aí as pessoas que pedem a previsão do tempo. Marcelo, nesta sexta faz 29 graus e tem risco de granizo. A previsão como prestação de serviços acaba fazendo com que muita gente seja avisada, né, dos desastres, dos possíveis fenômenos naturais que causam muito impacto com antecedência. É isso que a gente tenta sempre fazer. A tecnologia é uma grande ajuda ao nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem a primeira eliminação em A Fazenda. Não perca! Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.